Olá, galera! Bem-vindos a mais um programa Ideias. E nessa edição você confere. O estudante de jornalismo Antônio bateu um papo cabeça com o professor Claudemir sobre rádio. E conversamos com o acadêmico de Publicidade e Propaganda Frederico sobre sua profissão de DJ no quadro Portfólio. E ainda no que tem pra hoje, escolhemos os melhores eventos para você curtir. Gostou, né? Então não sai daí que é rapidinho. O rádio ainda é um dos meios de comunicação mais utilizados no nosso país. Mas será que isso irá permanecer no futuro? O professor Claudemir respondeu essas e outras perguntas no quadro Papo Cabeça. Olá, Alice. Olá, galera do Ideias. Estamos aqui com o professor Claudemir Hauptmann, que vai falar conosco sobre rádio. Prazer tê-lo aqui conosco. Professor, como que o senhor começou a sua carreira no rádio? Eu comecei no jornalismo esportivo, né, como repórter de campo, nas jornadas esportivas que cobria na época o Paranaense, nos anos 80, faz tempo isso, né, que é aquele repórter que fica lá na beira do gramado e vai acompanhando, interagindo com os narradores, com os comentaristas que estão lá em cima no estúdio, e aí ele fica lá embaixo tentando levantar informações ali junto ao árbitro auxiliar, por exemplo, às comissões técnicas, aos jogadores no banco de reservas. Então, é aquela jornadona típica do jornalismo de rádio, né? Aí depois passei a trabalhar dentro do noticiário de rádio normal, como repórter. Fui editor depois de alguns anos, mas enfim, o rádio é um grande barato. Então, a gente começou meio que achando os caminhos, né? Porque antes de uma escola ainda, né? Sobre jornalismo em particular. Então, é uma experiência bem agradável. Aliás, o rádio é um veículo de comunicação fantástico. Na sua visão, qual é a função do rádio hoje na sociedade? Ele tem uma função como qualquer outro meio de comunicação. Tá? A diferença é que o rádio, pela característica dele, ele tem a obrigação de ser mais rápido que os outros. Porque a televisão, ela demora um pouco mais, ainda que seja rápida. O jornal diário, o jornal impresso, ele tem o tempo das 24 horas para virar. O rádio não, o rádio é agora. Então, o rádio como veículo de comunicação, ele tem a obrigação de estar na frente dos outros. Tá? Mas em termos de função social, é a mesma de qualquer outro veículo. Muitos jovens aí veem o rádio como uma mídia, talvez, do passado, né? Como que o senhor vê essa posição? E qual é a sua posição? Eu acho que os jovens estão certos nesse sentido. E por quê? Porque o problema aí, na verdade, é do conteúdo de rádio. Porque assim, o rádio, tecnicamente falando, ele está muito saudável. Amplia-se o número de emissoras. Em 10 anos nós praticamente dobramos o número de emissoras no Brasil. Hoje nós somos quase 10 mil emissoras, 500 educativas, 4 mil e poucas emissoras comunitárias. Então, isso é muito importante. Tá? Então, o jovem se afastou do rádio porque, na verdade, o jeito de fazer rádio é o mesmo jeito há 60 anos. Ele está envelhecido. Tá? Inclusive, hoje, quando você pega as estatísticas de audiência, a gente percebe que o veículo está muito saudável, né? Muito presente, muito vivo, mas a audiência está muito envelhecida. Tem estatísticas, por exemplo, lá que o ouvinte do formato All News, que é esse formato de rádio noticiário permanente, né? Diário, 24 horas por dia de noticiário jornalístico, tá? O ouvinte desse tipo de programa, a média de idade dele é acima dos 55 anos. Então mostra que a nossa audiência está envelhecendo. Por quê? Porque nós estamos perdendo a atratividade do público jovem. Por conta, muitas vezes, de um formato, de uma linguagem, de um conteúdo que tenha a mesma cara há 50, 60 anos. Isso afastou da audiência de rádio o público jovem. Ou, daqui 20, 25 anos, aí, nós estaremos fadados a ter uma nova geração que cresceu totalmente desacostumada a ouvir rádio. Então, é um grande desafio para quem trabalha com rádio no Brasil hoje. O senhor acredita que o rádio ainda não usou todo o potencial que a internet tem para ajudá-lo? Não, sem chance. Não usou até porque, assim, a internet é muito nova, historicamente falando, né? Nós temos aí alguns anos apenas de internet. E essa questão da convergência não está resolvida ainda, nem para o rádio e nem para a televisão.
O jornal impresso, por exemplo, que foi o primeiro dos meios de comunicação a entrar nessa seara da convergência, ele conseguiu achar uma solução. Né? Primeiro ele fez a transposição de conteúdos, achando que estava fazendo, né? Depois ele fez uma atualizaçãozinha, e hoje chegamos no web jornalismo, por exemplo, que é uma cobertura quase que online, né? Quase que em tempo real. Quase que eu falo porque o tempo real não existe na cobertura. Né? Então, ele resolveu. O rádio e a TV ainda não acharam esse caminho, porque eles demoraram mais para entrar no caminho da convergência. Então, hoje, por exemplo, você pega um portal de uma emissora de rádio, como a CBN, por exemplo. Você, como ouvinte, eu ouvi lá um conteúdo na CBN tradicional, eu achei bacana, entrei no portal porque eu quero mais informação. Aí eu chego lá, não acho. Por quê? Porque eles não colocam tudo no ar. 80% das emissoras brasileiras estão na internet com streaming, quer dizer, transmitindo em tempo real. Só que aí eu quero ouvir ou ver mais alguma coisa sobre um certo conteúdo que eu ouvi na rádio tradicional, eu não tenho esse conteúdo a mais no portal. O portal, quando muito, reproduz o que eu já ouvi no rádio. Então isso me frustra enquanto consumidor. Hoje, por exemplo, você pega o maior mercado mundial hoje de rádio, os Estados Unidos. Né? Nós temos lá, só no formato All News, mais de 60 emissoras. Quer dizer, o que é isso? São emissoras que só trabalham com jornalismo. São 60. No Brasil tem 4 ou 5. Lá são 60. Dessas 60, 20 delas, 1/3 delas, transmitem exclusivamente pela internet. Ou seja, nós estamos falando de emissoras All News, web rádio. E no Brasil, por exemplo, a gente acha que web rádio é brincadeira de estudante, né? É paixão de alguns aficionados pelo rádio. É uma ação ainda incipiente, frágil. E lá nós temos 1/3 das emissoras All News transmitindo exclusivamente pela internet. Jornalismo 24 horas dia. Quer dizer, tem um caminho enorme para nós seguirmos ainda. Né? Lá, só essas 20 emissoras, elas têm uma média de penetração hoje diária de 15 milhões de pessoas ouvindo. Só na web. 15 milhões de pessoas. Né? E no Brasil nós não temos isso de bobear nas emissoras tradicionais. Verdade. Professor Claudemir, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esperamos tê-lo mais vezes aqui com a gente. Sempre que me chamarem, estou aqui. Prazer conversar com vocês, foi muito legal. E que bom que vocês começaram ideias discutindo rádio. Que bom. Alicia, vai daí. Muito obrigada, Antônio. Curtiu a entrevista? Então não sai daí, que depois do intervalo tem o quadro Portfólio e a Agenda do Mês. O que é comunicação? É informação. Comunicação é visão de mercado. É pensar os processos de comunicação. É movimento. É social e integrador. Comunicação somos nós. Comunicação é na FAG. A faculdade da sua vida. E agora, no último bloco do Ideias, você confere a entrevista que a acadêmica Bianca Andrade fez com o acadêmico de Publicidade e Propaganda Frederico no quadro Portfólio. A música eletrônica é uma das formas mais sentimentais de expressão. Ela pode ser alegre, calma, romântica, instrumental. Ela também faz parte da comunicação. Na publicidade, por exemplo, os jingles, que são músicas para controlar e lembrar o nome da empresa, são muito utilizadas pela publicidade. E por falar em música, seu processo de criação, vamos conversar com o Fred Live, DJ e publicitário. Então, Fred, me conta um pouco sobre essa sua paixão pela música, de como tudo começou. Bom, tudo começou quando eu era muito novo. Os meus pais, eles sempre deram muito incentivo para eu fazer música.
Eu toquei bateria por muito tempo antes de começar a discotecar, e a música eletrônica começou para mim a partir de amigos mais velhos, porque eles já estavam viajando para fora do país, para os grandes centros, e eles trouxeram essa cultura que aqui em Cascavel ainda era muito fraca. E como que você começou com todo esse processo que aconteceu? Você acha que a publicidade pode auxiliar? A publicidade pode auxiliar em muito. Houve até uma outra visão que eu tive antes de começar a publicidade. Porque a publicidade ela ajuda você a trabalhar a sua imagem pessoal, o seu marketing, a forma de você cuidar da sua imagem. E isso, querendo ou não, você precisa ter. Conta pra gente quais que são os seus estilos como DJ. Ele varia entre o house e o techno. Hoje em dia é muito difícil você falar assim, eu toco isso ou eu toco aquilo, porque a música eletrônica está crescendo tanto que cada vez mais há mais segmentações de estilos. Mas para ficar uma coisa mais fácil de entender, eu sempre digo que é o house, entre o house e o techno. Você acredita que o trabalho como DJ hoje é reconhecido? Ainda não, eu acredito que ainda não. E não é só um problema aqui de Cascavel, é um problema que a gente encontra no Brasil inteiro. Se bem que nas grandes cidades, até que essa ideia já está sendo um pouco mais amadurecida. O pessoal acha que o trabalho de DJ é brincadeira, que um DJ de casamento é a mesma coisa que um DJ de música eletrônica, são duas coisas totalmente distintas. Muitos contratantes, às vezes, eles não querem pagar o cachê que você determina pelo fato de acharem que o seu trabalho não é tudo isso. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada, porque, querendo ou não, o DJ que é a alma da festa, ou pelo menos deveria ser, né? Porque é ele que controla a música e a música é que vai ditar o movimento das pessoas. Eu acredito que ainda não tem, mas a gente espera que isso vá mudar com o tempo, né, com a evolução. Fred, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco dessa área musical. Esse é o nosso primeiro portfólio. E Alice, é com você. Mesmo com o período de provas chegando, ainda dá tempo de curtir os finais de semana. Então aproveite a agenda que o Ideias preparou para você. E aí, galera, o que tem para hoje? Confira a agenda que o Ideias preparou para você. Para os amantes da velocidade, no dia 8 de novembro tem muita emoção e velocidade com a Fórmula Truck no Autódromo Internacional Zilmar Beux. E para quem gosta do sertanejo de tradição, no dia 14 de novembro, a dupla César e Paulinho se apresenta na cidade de Floresta, no Parque de Exposições. De 10 a 15 de novembro, no Centro de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, acontece a 36ª Expovel, com muitas atrações musicais, rodeio e exposições. E para fechar o que tem para hoje, dessa edição, no dia 13 de novembro, o rapper Criolo se apresenta no Cowboy Saloon, em Cascavel. E é isso aí! Aproveita as atrações e até a próxima! O Ideias é uma produção da AGESIM, mantida pelos acadêmicos de jornalismo da FAG. E agora fica com a música Bossa Nostra, da banda Nação Zumbi. Até o próximo programa, galera. Tchau! Ninguém quer saber